esse documentário. Boa Noite, OP. Tá? Lá na Prime Video. Tá? Que conta a história, esse documentário, assim, a impressionante trajetória desse Hoover, desse roborzinho, Hoover, o Opportunity, que foi um robô da NASA que foi enviado a Marte para uma missão de 90 dias. Só que acabou se estendendo por 15 anos. Na verdade, foram 2 foguetes que partiram na primeira década dos anos 2000, levando num foguete o rover Spirit e no outro o Opportunity. Os 2 pousaram em Marte, cada um em um dos lados, em lados opostos do planeta. Só que o Spirit teve menos sorte, pegou assim situações mais radicais, um relevo não muito acidentado, tal, ele não sobreviveu o suficiente. O Opportunity, que deveria durar apenas 3 meses, ele se superou. Se estendeu por 15 anos, graças a um redemoinho, um roda-moinho, porque seus painéis solares já estavam sendo encobertos por pó. Então, praticamente, a energia ia acabar sem os painéis solares captando a energia do Sol. Já estava sendo coberto por poeira, pedregulhos, tal, já não captava mais a energia do Sol. Então, ia acabar. Então, era coisa que eles esperavam uns 3 meses. Tá? Então, para pesquisas geológicas, então, aquela coisa, tentar encontrar. Será que houve vida em Marte? Houve mar? Haviam rios, oceanos de água para beber, não água de bateria, como até brinca, né? Então, mostra desde a concepção do projeto, ao longo dos anos 90, quantas vezes a NASA negou até ser aceito. Eles terem aceito o projeto, isso desde os anos 80. Depois o projeto foi aceito e levou praticamente a década de 90 inteira para a elaboração, a criação dos robozinhos, aí, a programação e tal, e depois ser lançado no começo dos anos 2000, tá? Que vai sendo descrito nesse documentário. Tá? À primeira vista, você olha esse documentário, as primeiras cenas, os primeiros 15 minutos, parece uma celebração da engenhosidade humana e da resiliência tecnológica, porque é pensado do projeto, exploração geológica, todos os aspectos mais técnicos, científicos, tal. No entanto, isso é apenas um verniz, a gente vai descobrindo, para se transformar numa sua produção emocionante. Tá? Uma espécie de espelho invertido, uma antropomorfização de tal sorte que você começa a olhar para esse robozinho, lembrou o Wall-E, aquela animação da Pixar. A gente sabe que, é claro, o Wall-E foi inspirado nesses robôs que foram enviados para Marte. Mas, é claro, já vamos falar daqui a pouco sobre isso. Há uma espécie de curto-circuito cognitivo, que a gente chama de canastrice visual, de olhar o real e justificar o real a partir de uma imagem que já foi feita anteriormente do próprio real. Tá? Então, aos poucos, na primeira meia hora, né, o documentário vira uma outra coisa completamente diferente. Tá? Praticamente é humanizado esses robôs. Então, isso vai lembrar um conceito aqui desses 3 pesquisadores. Temos aqui George Lukács, Max Horkheimer e Theodor Adorno. Claro, não poderíamos deixar de falar do Adorno, mas principalmente aqui o conceito de reificação. Reificação.
Antropomorfização e reificação. A gente sabe que o George Lukács, História e Consciência de Classe, ele vai criar esse conceito de reificação ou coisificação das relações humanas. Tá? Então, ele desenvolve, ele pega o conceito de fetiche da mercadoria, lá de Karl Marx, e ele vai levando para o cotidiano, da questão da economia política para as próprias relações humanas. Então, enquanto as relações humanas começam a se coisificar, as mercadorias, as relações econômicas começam a se humanizar ou se antropomorfizar, atribuir características humanas a seres humanos, a seres não humanos ou objetos. Tá? Que é um sintoma clássico da sociedade fetichista que depois, mais tarde, o Theodor Adorno e o Horkheimer, a teoria crítica, eles vão desenvolver mais essa tese do George Lukács, da reificação, e a estender essa questão da fetichização da sociedade no próprio conceito de indústria cultural. Tá? Então, o que a gente vê nesse filme... Olha, vamos partir aqui para ver alguns fotogramas desse documentário lá da Prime Video. Primeiro você pega a humanização do objeto. O robô começa a ganhar alma. É impressionante. Quer dizer, você vê um transbordamento de afeto que é direcionado a um amontoado de engrenagem, alumínio e painéis solares. Claro que o robô não é só isso, é muito mais. Mas nada que pode ser qualificado como vida. E cada vez você começa a mostrar no documentário quanto os engenheiros, os geólogos que estavam envolvidos no projeto, começam a se envolver emocionalmente e afetivamente com esse amontoado de engrenagens. Então, temos uma humanização do objeto. O robô passa a ganhar alma, personalidade e biografia. Então, os planos de câmera, mostrando as piscadas das câmeras, ou seja, as piscadas que são ali o diafragma, né, abrindo e fechando, são lidas como expressões de curiosidade. E as perdas de sinal que ocorriam como momentos de agonia, perda de sinal que eventualmente ocorriam. E é claro, a longevidade desse robozinho se deveu a um golpe de sorte imenso, que eu até esqueci de dizer. O que houve? Como é que se chama? Nuvens de poeira, nuvens circulares, caramba, estou esquecendo aqui o nome, que atingiram o robô. Como é que é? Caramba, tem que tomar mais aqui um negócio aqui para turbinar os neurônios. Pastel de vento, claro, que é um deserto, então, são uns rodamuinhos, exatamente, os rodamuinhos. O Opportunity foi atingido por um rodamuinho. E, para sorte da NASA, da equipe que está monitorando, limpou os painéis. Os painéis ficaram imaculadamente limpos depois que passou esse rodamuinho. Vários rodamuinhos atingiram, sabe, aquelas tempestades que ocorrem assim, globais, em Marte. Às vezes dura meses. Tá? Limpou. Então, deu uma vida extra. Voltou a fluir energia para as baterias do robozinho e ele manteve a longevidade e durou 15 anos a missão. Tá? Então, você tem primeiro essa humanização do objeto. Agora, o que é interessante é que ocorre essa inversão. Por um lado, se humaniza-se o objeto, toda empatia, emoção investida nesse amontoado de engrenagem em alumínio, enquanto a máquina ganha status de sujeito, tá? Ocorre ao contrário com o ser humano um processo de reificação. Então, esse documentário no mundo onde as relações interpessoais são mediadas pela utilidade, produtividade, telas, e
a total anestesia em relação ao sofrimento do outro. Pobreza, miséria, violência. Nos tornamos completamente anestesiados, capazes de se emocionar com essa história desse coitado, desse robozinho que lutou pela sua própria vida. Praticamente você pode pensar, a narrativa era essa, ele lutou pela sua própria vida, resistiu por 15 anos. Tá? Então tem isso, essa coisa. Agora, o que eu acho que é o paradoxo mais gritante nisso, tá? É que a gente, enquanto temos essa capacidade incrível de humanização, de antropomorfizar animais, objetos, então aquele chimpanzé no zoológico lá de Tóquio, que é abandonado pela mãe, ele se agarra num orogotango de pelúcia e morreu. Só que a gente não perde completamente, se anestesiamos as nossas emoções diante de refugiados, populações marginalizadas, vítimas de violência, reprodução da miséria, da desigualdade, completamente anestesiado pelo telejornal diário. O afeto se desloca do humano para a mercadoria tecnológica. Tá? Outra coisa também, por que esses cientistas investem, uma sociedade que investe bilhões de recursos para tentar encontrar, para vasculhar um solo seco, radioativo, gélido, apocalíptico de Marte, em busca de um rastro qualquer de micróbio fóssil que prove que a vida já existiu? Enquanto isso, o planeta de origem, aqui a Terra, que é um bioma vibrante, autossuficiente, complexo, é sistematicamente maltratado, poluído, e empurrado, a gente sabe, em direção a um colapso climático. Não pelas razões que a mídia coloca, mas pelo próprio processo de produção capitalista predatório. Colocado desde os movimentos contraculturais, desde a década de 60. Tá? Então, eu acho incrível, a gente percebe no documentário a quantidade que foi investido, bizarro, né? Enquanto o planeta está desse jeito. O que você tem aqui também, por outro lado, é uma espécie de um curto-circuito cognitivo. É onde termina aqui o artigo desse humilde blogueiro, tá? Que é o provocado pela canastrice visual. Você está vendo esse documentário, mas o tempo inteiro está lembrando do Wall-E, a animação da Pixar de 2008. Então, ele possui uma torre com câmeras panorâmicas. Tá? Então, visualmente, ele se estrutura muito parecido com o Wall-E. Parece que tem um olhar curioso, cabeça inclinada em sinal de dúvida, um isolamento melancólico quando os planos de câmera são mostrados em relação ao horizonte. É claro que o documentário há muitas simulações, né, animações da própria NASA, o que torna muito próximo à animação da Pixar, o Wall-E. Você tem a questão da inversão da causalidade estética, inverte a cronologia, porque, na verdade, o Wall-E foi inspirado no design desses robôs da NASA. Agora, quando o público assiste esse documentário de 2022, remete à própria carga afetiva do filme de 2008, o que reforça ainda mais o sentimento de antropomorfização, de humanização desse objeto. E a substituição do fato pelo clichê. O que é a questão do brilho, da engenhosidade humana, tal, telemetria, análise geológica, física, vira um melodrama de Spielberg. Melodrama de Spielberg. Tá? Trilha sonora grandiloquente, depoimentos chorosos dos engenheiros. Tudo canastrice
de um filme B. Então, vira uma narrativa de superação e de amizade. E não uma discussão sobre o protocolo de obsolescência programada do maquinário. E dos diversos eventos aleatórios lá de Marte que favoreceram, que reverteram a obsolescência programada desse robô. Então é interessante, eu acho, olhando esse documentário, que está lá na Prime Video, é a inversão da escala de valores na sociedade. Tá? A inversão. Então vamos lá, vamos avançar nossa live, que temos o quê agora?